Olá pessoal! Ai, eu acabei esquecendo de pegar meu óculos, dá um instantinho, tá aqui do lado. A gente vai gravar esse vídeo aqui, eu vou ter que ser o mais resumido possível, porque eu não tenho tempo nenhum. Então, se eu for breve demais em alguma coisa, me desculpem, porque é a realidade que a gente tem que enfrentar essa semana. Tá certo? Então vamos lá. Começando com. Aliás, hoje acho que praticamente tudo boas notícias aqui, mas essa aqui é uma boa notícia em especial. Ah, uma vacina para HIV passou com sucesso pelos testes humanos, né? E se mostrou segura e muito promissora. Isso deve ser um marco científico. Quem é mais novo não deve se lembrar dos horrores que o HIV causou aí. A gente teve uma. A, a gente. Eu falo população, né? Porque eu não tenho o, o HIV, mas ah, eu sou de uma época em que a gente viu os horrores disso. Ah, era coisa de você precisar exigir do governo que se tomasse certos cuidados que na época não eram tomados, enfim, você tinha que fazer passeata por essas coisas. Isso na década de 90. Enfim, porque tava em tudo quanto é canto. Era um horror. E com isso a gente vai colocar essa ameaça para trás, né? Colocar ela num cercadinho no mínimo e impedir que ela volte aos níveis que voltaram agora, vai impedir que ela, quer dizer, que ela volte agora aos níveis que ela tinha antes, né? Que não foi muito claro. E também deve ajudar muitos países que ainda enfrentam contágios maciços, né, pela população de HIV, deve auxiliar esses países. Então, é uma coisa muito, muito, muito boa. Mas eu também queria aproveitar, não falando especificamente dessa vacina, mas quando a gente está falando que alguma coisa vai passar por teste clínico ou teste humano, né? É, no caso de medicação, que a gente chama também de teste clínico. É, isso não significa que está pronto, significa que vai ser testado ainda, né? Então tem que ter um tempo. Esse estudo ele vai ser replicado depois desses testes aí, no caso dessa vacina. Então ainda deve demorar um tempinho, mas assim é a ciência. Ela demanda o tempo que ela demanda, não tem jeito. Mesmo com todos os recursos do mundo, mesmo com pessoas por toda a parte do mundo pesquisando ao mesmo tempo, a vacina que a gente teve aí para corona é, levou 2 anos, né? Então não tem muito o que fazer. Você consegue acelerar muito o processo se você tiver muito recurso, muita gente trabalhando em cima, é claro que você consegue. Mas tem um limite do quão rápido você consegue fazer as coisas, né? O processo ainda vai demandar tempo e a gente tem que ter paciência com essas coisas porque
é a ciência que vai fornecer os resultados que a gente precisa, os resultados confiáveis, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente quer resultado confiável, a gente não quer ser levado na conversa por vigarista, né? Então vamos lá. Vocês sabem o tipo de vigarista que eu falo, né? Não tem o que dizer. Então vamos agora a semana sensacional que a gente teve, onde foi tudo hilariante. Bom, vamos pegar esse aqui para começar. Não tem muita diferença. Da Folha de São Paulo. O dólar fecha a 5,43, a bolsa despenca, desculpa, 4% com apoio de Bolsonaro ao Flavinho Cagão. Por que eu chamo sempre Flavinho de Flavinho Cagão? Porque se vocês não viram ainda, procurem no YouTube Flávio Bolsonaro debate Prefeitura Rio de Janeiro. É sensacional. Um debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Quando chegou a vez dele de falar, ele começou a falar que ele estava passando mal e não sei o que. Acontece, normal. Aí vai médico lá ver ele, vai assistente dele ver ele lá e tal. E aí quando as pessoas chegam perto, você vê uma mulher ali olhando assim, quando ela chega, você vê, percebe que na feição dela que tem algum cheiro, alguma coisa ruim, e ela dá uma inclinada na cabeça assim em direção às costas dele, tipo, pra ver da onde vem o cheiro. Ele fez totô na calça, gente, num debate para a prefeitura do Rio de Janeiro. Se Flavinho, em rede nacional, for debater com o Lula, o que vocês acham que acontece com ele? Qual vai ser o piripaque do Flavinho? Flavinho, vai ter que ficar 24 horas sem comer antes do debate, hein? Porque senão você vai fazer totô na calça de novo. Você vai ter um piripaque ali e vai ficar inutilizado. Então você toma cuidado, Flavinho. Né? Flavinho da rachadinha. Racha a verba do gabinete e racha a cueca. Vamos lá. Quando você acha que o nível de papelão da família Bolsonaro não podia ficar maior, eles conseguem tornar maior. Que papelão! Pediram voto impresso e receberam o Bolsonaro impresso. Essa história do Bolsonaro de papelão, é maravilhoso isso, gente. A piada vem pronta. A piada vem pronta. Eles não têm noção do ridículo. Eles estão tão desesperados tentando angariar qualquer é, migalha de empatia do gado que eles não têm noção do ridículo mais. Agora vamos falar daquela publicação comunista chamada Financial Times, né? Que é uma das maiores publicações financeiras do mundo, se não a maior. O lobby de Eduardo no ZEUA fracassou espetacularmente, diz o Financial Times. Mas é claro, eles são comunistas, eles estão no bolso do PT, né? E não é a única coisa que a Financial Times apontou essa semana que foi maravilhosa. Vamos pular um pouquinho para isso, que tem mais uma coisa relacionada ao Dudu também. A gente já fala das duas coisas. Vamos lá. Primeiro, para introduzir o assunto, a Financial Times, de novo, publicação inglesa comunista, né? Porque a Inglaterra é aquele enorme país, aquela enorme ilha comunista no meio do Atlântico ali. Todo mundo sabe disso.
né? É tudo marxista no Financial Times. Inclui Moraes entre as 25 pessoas mais influentes no ano na categoria Heróis. Não só a Financial Times aponta o Xandão como uma das pessoas mais influentes do ano, mas colocou ele na categoria Heróis, porque ele defendeu a democracia. Eu tenho um pequeno problema em a gente eleger as pessoas como heróis. No caso do Moraes, nem todos os problemas se apresentam, mas eu tenho um problema com isso. Um deles é que você acaba colocando a pessoa numa situação que ela vai ser martirizada em nome da causa. Eu não acho que ele mereça sofrer de qualquer forma. Ele já fez muito pela gente. Eu acho que a gente precisa ter consideração por ele, tratar ele como uma pessoa que sangra, uma pessoa que sofre e tudo mais, porque quando você idealiza a pessoa como herói, você eleva ela a essa postura de herói, ela perde um pouco da humanidade dela, né? Então, eu não acho isso muito legal. Tem um lado negativo também das pessoas que querem serem elevadas a esse status para promover toda sorte de desgraças aí em nome próprio, né? Desgraças para os outros e benefício para ela, que não é o caso do Moraes, mas então essa coisa de eleger as pessoas como herói é sempre perigoso. É perigoso para a pessoa e é perigoso para a gente. Deixa eu tirar ele daqui agora. E o outro lado dessa notícia é que quando o Financial Times elegeu o Moraes como um herói, né, claro que os dois bebês chorões ali que estão fugidos nos Estados Unidos, o, o Nepo Baby da ditadura já estava fugido ali nos Estados Unidos porque ele tem outras atos ilegais pesando no passado dele, né? Outras ações ilegais, eu ia falar originalmente, pesando no passado dele. E o Dudu Bananinha foi lá cavar a própria cova para passar a eternidade junto com o Nepo Baby da ditadura aí, que se envolveu nessa também, né? Então os dois estão aí sendo julgados aí, não sei se terminou já o julgamento. Ah, não saiu ainda o trânsito em julgado, isso eu tenho visto, mas eu não sei se terminou ainda o julgamento aí dos dois. O, o do Nepo Baby eu acho que deve demorar um pouco mais, mas enfim, pela tentativa de influenciar o processo lá da prisão do Bolsonaro, usar é, países estrangeiros aí, a força desses países estrangeiros para tentar mudar o resultado do julgamento. Enfim, é coisa que só um pateta idiota pensaria, né? Mas fazer o quê? A questão é que eles sabem que com a prisão do Bolsonaro a família se enfraqueceu e eles sabem que os processos e os crimes que eles cometeram vão bater na porta, né? E aí começa a bater o desespero e aí faz essas coisas. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto tempo a esposa do Bananinha vai ficar por perto? Porque ele tá lá sem poder trabalhar, tá lá gastando dinheiro em dólar. Então lá e eles não querem viver de forma humilde, eles gostam de esbanjar, né? Ela mesma é daquelas que quer uma vida de luxo. Não que seja errado querer ter uma vida com alguns luxos e tal, mas quando você não quer trabalhar por isso, bom, aí fica difícil manter o luxo, né?
Então, do Bananinha tá lá torrando dinheiro da família. Cada vez a situação vai ficar pior para ele, porque ele vai ter mais problemas, né? Porque ele não pode voltar aqui, ele não pode dar continuidade à carreira política dele, que já é uma vitória para o Brasil. E ele só vai consumir, consumir, consumir os recursos da família até que ou eles abandonem ele cortando o fluxo de dinheiro ou acabe o dinheiro. E a gente sabe que quando a pessoa é focada demais no dinheiro, o casamento é meio complicado, né? E segundo as más línguas aí, né? Segundo uma ex aí do Bananinha, a bananinha dele é pequenininha, né? Não satisfaz nenhuma mulher. Então essa mulher aí, além de tudo, está insatisfeita, né? Ela precisa resolver isso com outras coisas, né? E aí já viu, lá vai o dinheiro do Bananinha, dinheiro da família. Ah, mas não se preocupa, Dudu. Você está fazendo o melhor trabalho para o Brasil que você fez na vida. Então vamos continuar, gente. O Bolsonaro agora está reclamando de dores de cabeça por causa do barulho do ar-condicionado. Aí eu pergunto para vocês, que outro brasileiro pode passar 24 horas com ar-condicionado, né? A conta de luz vai lá nas alturas. Será que ele merece isso? Não era, já que ele está reclamando do barulho, não era melhor colocar só um ventiladorzinho para ele e olhe lá? Naquela foto da cela do Lula que a gente viu uma outra semana aí, é, eu não vi nenhum ar-condicionado ali. Quer dizer, pode estar fora do ângulo da foto, não dá para saber. Mas será que tinha ar-condicionado pro Lula? Será que o tratamento é igual? Tem outros presos que têm o mesmo tratamento de ar-condicionado aí? Ou só o Bolsonaro que é tratado com pandeló? Né? Quer dar um tratamento diferenciado porque ele é presidente? Coloca um ventilador pro menino. Tá ótimo. Ele já tá sozinho numa cela, não tem que dividir uma cela com trocentas pessoas aí superlotando tudo. Já tá bom demais, não tá? Bom, é isso aí. A choradeira não vai terminar porque é só o que eles conseguem fazer. Chorar, chorar, chorar. Vamos, vamos seguir. Aliás, a gente tem que agradecer também ao Flavinho essa semana porque eles dividiram a direita e acabaram com a direita, por isso que eles estão recuando agora, que estão falando, não, foi só um teste, não sei o que não sei o que lá. Bom, até chegar a hora de oficialmente registrar a candidatura, é tudo teste. Candidatura do Tarcísio, candidatura do Flávio, da Micheque, é tudo teste. Mas o Flavinho naufragou os planos da direita e isso teve consequências aí que ajudaram a fazer o Alcolumbre recuar junto com outras coisas, como por exemplo isso aí da foto. Para quem não entendeu o tamanho da confusão, aí o Alcolumbre estava dando monjaro a senadores, então quem supria o Alcolumbre?
Pois é. Primeiro deixa eu explicar uma coisa para quem não está por dentro. Esse Monjaro aí é um medicamento para emagrecer. O tratamento com o Monjaro, que até um pouco de tempo atrás era ilegal no Brasil, porque ele ainda não havia sido liberado pela Anvisa para comercialização no país, ele custa de 5 a 10 mil reais e ele não podia ser adquirido no Brasil porque não era legalizado aqui no Brasil. Então tinha que se trazer de fora uma substância ilegal sendo trazida de fora aqui para dentro do Brasil e sendo oferecida a pessoas, no caso a senadores, em troca de quê, Alcolumbre? De favores. Você está comprando os votos dos senadores, o apoio dos senadores, fornecendo substâncias ilícitas a eles, Alcolumbre. Qual é o nome disso, Alcolumbre? Vocês sabem qual é o nome, né? É uma palavrinha que o YouTube não gosta muito. Então vamos continuar. E quem é que fornecia isso para o Alcolumbre e aonde que o Alcolumbre teve contato com essa pessoa? Quem fornecia para ele era um bandido aí de uma certa facção que trabalha fora da lei, se vocês me entendem, chamado Beto Louco. E ele conheceu o Beto Louco na festa de aniversário do Rueda. Rueda, que é presidente de partido. Se eu não me engano, o presidente do partido do Alcolumbre. Posso estar enganado. Mas, enfim. E o que esse cara que vive de atividades ilegais envolvendo o comércio de substâncias ilícitas estava fazendo na festa de aniversário de um líder partidário, de um presidente de partido? O que esse cara estava fazendo, o que ele queria fazendo favor para o presidente do Senado, ou no mínimo um senador, né? Que a gente não sabe de quanto tempo vem essa relação entre os dois aí. Alcolumbre, qual foi a contrapartida que se ofereceu para esse cara? Hein, Alcolumbre? É por isso que você está preocupado com a Polícia Federal, né, Alcolumbre? Também tem outros processos aí que você sabe que está vindo, né? Negócio do Banco Master, você está preocupado com isso. Aquela operação carbono oculto também está preocupando, porque vai pegar gente próxima a você, né? Vai pegar o Rueda. Você está vendo as paredes fechando, né? Vamos lá. Mas ele teve que recuar aí. É aquela coisa, o cara se acha todo poderoso porque ele é presidente do Senado, porque ele é presidente da Câmara. E eles querem peitar o presidente da República. Só que o presidente da República é outro patamar, meu camarada. O número de votos que você precisou para se eleger como senador no teu estado, ou no caso dos deputados ali no estado dele, não se compara, muitas vezes, nem a quantidade de votos que você precisa para eleger um prefeito de São Paulo. E você quer se comparar com o cara que precisou de voto do Brasil inteiro para se eleger? É outro patamar, meu camarada. É outro patamar. Vamos lá. E tem mais choradeira aí. Mas não importa a choradeira, o pagamento não pode ser evitado, né? O Deltan Dallagnol
teve que depositar 146 mil de indenização a Lula pelo caso do PowerPoint. Né, Dallagnol? Chora, Dallagnol, chora, mas o dinheirinho tá saindo, Dallagnol. Eu acho que devia ter que pagar mais, na verdade, mas tudo bem. Porque eles difamaram o Lula, eles condenaram o Lula a 500 e tantos dias lá de prisão, sem evidências. A coisa foi muito séria. E condenar alguém sem evidências é algo que ameaça a nossa democracia. Isso é de uma seriedade absurda. Queira você goste do Lula ou não, isso não é importante. O importante é que isso é uma ameaça à democracia. Um feio na extrema direita e fez muita gente da imprensa relinchar, fez muito político reclamar. O Gilmar Mendes decidiu ali, porque era a responsabilidade dele, o processo estava na frente dele, ele tinha que assinar ali, concordando ou rejeitando ali, né? Ele tinha que tomar a decisão dele em favor ou contra o processo que estava na frente dele, e ele tomou a decisão dele. E a decisão dele, como tudo ali no Supremo, depois passa pelos pares dele, né? E os pares vão manter ou derrubar a decisão. E a decisão, nesse caso, é que só o PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Tem gente comparando isso com a tentativa do legislativo de se blindar contra investigações e processos. Não, não é. Porque está tendo eles estão usando isso como até como plataforma política no legislativo. A ideia de que eles têm que colocar ali uma lei para impeachment dos ministros do Supremo se eles não gostarem dos votos dos ministros. Então, colocando isso que só o PGR pode pedir o impeachment, você garante que o PGR vai ter que seguir a lei, porque ele é o procurador, se ele não estiver seguindo a lei, além de estar descumprindo a lei, ele vai estar violando a função dele ali, né? Então, é uma garantia aí. É claro que se o ministro cometer um crime, ele violar a lei, o PGR vai lá e vai carcar o ministro, ainda está dentro da coisa, mas vai evitar as condenações políticas. Não gostei do voto do ministro, derruba ele. Isso pode até parecer legal, pode parecer bacana em casos como o Fux lá com o voto completamente fora da casinha dele lá pro Bolsonaro e os outros condenados do 8 de janeiro, mas isso aí cria um problema é, referente a outros casos aí, porque você fica com os ministros numa constantemente ameaça de que se eles votarem em desacordo com o Congresso derruba eles, coloca eles sobre o julgo do Congresso que quer se blindar, entendeu? Outra notícia maravilhosa que a gente teve essa semana maravilhosa. A justiça argentina decidiu extraditar 5 foragidos do 8 de janeiro. Aquele pessoal que achou que não ia pegar nada, que cometer tentativa de golpe aí não era nada, que era tudo uma festinha, que a democracia não vale nada. Pois é, quando a corda estourou e resolveram fugir, fugiram aí para a Argentina, foram pegos lá, ficaram presos lá em condições piores do que estariam aqui. E por terem fugido,
vão perder todos os benefícios de redução de sentença que eles teriam aqui. Então, quando eles voltarem, esse pessoal aí, teve gente que pegou 12 anos, que pegou 16 anos, que com as reduções de sentença o cara cumpria só um sexto, então 12 anos, o cara ficava 2 anos, ia ficar 2 anos, já tinha ficado um ano e pouquinho preso, ia só ficar mais um pouquinho e ia ser solto. Pois é, vão ter que amargar a sentença completa agora. Então eles têm mais 10 anos de cana por aí esperando por eles aí. Olha que coisa legal. Olha que bonito. Orgulho da mamãe esses aí, né? Esse aqui eu vou deixar por último porque eu acho muito bom. Aliás, está tudo muito bom essa semana, mas aquele ali eu acho fenomenal. Então vamos ver esse aqui. Essa é uma bomba que vai estar estourando no Rio de Janeiro, que é maravilhosa. Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, é preso pela PF por suspeita de vazar informações da operação. E esse Bacelar, o Cláudio Castro, o tal do Joias lá, TJ Joias, eu acho, uma coisa assim, esqueci o nome dele, alguma coisa Joias. É T alguma coisa Joias. É o nome pelo qual ele é conhecido. No caso desse Joias aí, ele era suplente de deputado, ele era a segunda vaga. O dono da vaga tinha falecido, aí o Bacelar era o primeiro suplente e ele estava como secretário lá do Cláudio Castro. E aí o Cláudio Castro teve que rapidamente assinar ali num diário oficial extra para cancelar ali para remover ele do quadro como secretário, porque se ele não fosse removido, o TH Joias ia passar, porque como ele não poderia assumir o Bacelar, porque ele era secretário, o TH não sei se é TH Joias, o TJ Joias, não sei. O tal do Joias, eu fiquei na dúvida agora, ele uh, ia assumir o cargo como deputado. E a coisa ia ficar feia, porque ele está preso por envolvimento com uma organização criminosa, né? Uma facção dessas aí que faz lavagem de dinheiro, que faz comércio de substâncias ilícitas, sabe? Que domina aquelas áreas do Rio. Esse pessoal bacana. Ele ia entrar para a vaga de deputado, e aí teria que ter votação para que ele pudesse ficar preso e não sei o que lá. E isso ia espalhar a caquinha ainda mais na cara do Cláudio Castro do que já está. Então o Cláudio Castro é, mandou sair, mandou exonerar ali o Bacelar como secretário. Foi ele? Não foi outro. Agora eu posso estar confundindo. Porque eu não acompanho muito a política do Rio. Mas enfim, o Bacelar é, é preso pela Polícia Federal. É por isso que eles queriam blindagem contra a Polícia Federal. É por isso que eles queriam que tivesse que ter a autorização do governador para a Polícia Federal se querem investigar, porque está batendo na porta deles. Enfim, e o governo do Rio é podre ali. Isso não é novidade. A gente tem
sei lá, 20, 30 anos de governo no Rio de Janeiro, em que eles dessem porrada, dessem tiro em pobre toda hora aí, já teve intervenção militar lá no Rio e tal. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. As áreas ocupadas pelo crime continuam ocupadas pelo crime. E eu incluo aí as milícias, tá? Dá só um instantinho, gente, que tô coçando aqui o olho. Ai, essa época de verão, meu olho irrita e fica coçando. Eles também ameaçaram uma greve de caminhoneiro, como eles gostavam de fazer ali, né, antes do Bolsonaro ser eleito, quando o Bolsonaro estava para sair ali do cargo de presidente, ah, também ameaçou ali na época e tal, e depois aí eles resolveram mudar para frente dos quartéis. É, e eles saíram no tapa aí com líderes de sindicatos dos caminhoneiros e outros aí envolvidos nesse tipo de coisa aí, porque a categoria não quer mais saber desse povo, né? Então fizeram essa imagem maravilhosa do patriota aí puxando os caminhõezinhos de brinquedo para dizer que essa é a greve, né? É a única greve que eles conseguem aqui no Brasil hoje em dia. Eles pegaram um instrumento da população de reivindicação de direitos e conseguiram transformar isso numa forma de empurrar a palhaçada deles aí. Eles não têm o menor pudor de se apropriar em nada que é do povo, em tirar proveito de qualquer coisa em nome deles aí. Por isso que eles querem destruir as instituições, é por isso que eles querem se blindar, porque é tudo em nome deles. E quando eu falo eles, eu falo da família, eu falo do Centrão, porque é tudo a mesma coisa. A família só ajudou eles a mostrarem as caras de quem eles são. É simples assim. O Centrão, antigamente, era aquele grupo que queria se manter no poder a todo custo. Então, ele não importava se o presidente era de direita ou de esquerda, ele fazia acordos com o presidente para que eles se mantivessem no cargo. Mas ajudavam a governar o país, né? Só que depois dos Bolsonaro, eles todos se radicalizaram. Todos adotaram essa coisa fascista de querer destruir o Estado brasileiro, destruir o Estado de Direito. Então, não tem mais o que esconder. Vocês todos são fascistas e vocês todos vão em cana pelos crimes que vocês cometeram. É simples assim. Centrão, hoje em dia, é apenas o apelido carinhoso que a imprensa dá para a extrema-direita para não chamar eles do que eles são, que é de fascistas. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu encerro com o meu usual. Vida longa e próspera. Até mais.